Graças para a igreja. Amém. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Cadê a tua, por gentileza? Amado, faz algumas semanas que nós estamos falando das igrejas da Ásia. Jesus, ele aparece para João Batista. João, só toma cuidado lá que está dando retorno aqui. Jesus, em Apocalipse, ele aparece para João, o discípulo amado, aquele que ele confiou a mãe Maria para ser cuidado depois da morte dele. E João já está velhinho, e ele manda 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja, ao pastor, ao bispo, ao responsável, ao mensageiro por cada igreja da Ásia. Nós estamos falando já faz alguns dias das igrejas. Falamos de Éfeso, de Esmirna, né? Vocês lembram disso? Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Versículo 18. Se você puder ficar em pé para nós lermos a palavra, aí você senta logo de uma vez, amado. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A Silvânia, daqui uns dias vai contar outra bênção aqui na igreja também, tá? Vai ter um bebê vindo aí, você sabe disso, né? Não? Então estou te adiantando aí que você não vai demorar muito para ser pai, não. É sério, pá? Amém? Fala amém. Eu profetizei na vida dela que Deus vai dar um filho para vocês. Eu já te coloquei numa saia justa aqui, eu nem imagino, hein? Ele está assim, ó, não estou sabendo de nada. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quem achou, fala amém. Amém. Filho é bênção, mano. Mas dá trabalho? Claro que dá trabalho. Você deu trabalho, quase deixou tomar em careca teu pai banguela. É que você esqueceu. Mas você deu muito trabalho e eu também. Então agora aguenta, amém? Apocalipse 2, 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Não somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Fala assim comigo: eu escuto, porque eu tenho ouvidos. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, fala comigo. Amém? Você pode sentar-se no nome de Jesus. São 7 cartas, amados. Nós falamos a primeira de Éfeso, depois de Esmirna e a terceira de Pérgamo. E agora vamos falar de Tiatira. Muita
muita gente que estuda mais Bíblia do que eu e do que você, que tem gente que não estuda, mas se considera muito estudioso da Bíblia, né? E eu não me considero, mesmo lendo a Bíblia há 30 anos já li várias vezes a Bíblia, mas não me considero um estudioso assim. Tem gente que a vida dele só dedica para isso, né? E eles acreditam que a Bíblia, que essas 7 igrejas, são 7 fases da igreja de Jesus na terra. Desde quando Jesus morre e ressuscita, até a vinda do Senhor Jesus. Eles dizem que Éfeso é do ano de 95 depois de Cristo até 130 mais ou menos, né? Entrada do século I, do século II. Eles dizem que a carta de Esmirna é do século II, entrando no 3, que a carta de Pérgamo é do século 3 ao 4, e essa que nós vamos ler hoje, de Tiatira, é do século 5 até o século 15. 10 séculos de trevas sobre a terra. É chamado também de tempo de trevas, período de trevas em que a Bíblia ficou sob o domínio da Igreja Católica Romana e ninguém tinha Bíblia, somente o clero. O povo comum, igual eu e você, nós não tínhamos a Bíblia. Uma Bíblia, antes daquele Martinho Lutero, custava uma Mercedes-Benz 0 km, uns 2 milhões de reais hoje para você ter uma, né? Então era só o clero que tinha. E até essa questão desse rolo da Igreja Católica com a Bíblia por 1500 anos, acaba gerando uma certa vaidade, né, para quem é católico, mas é verdade. Só que Deus usa o que Ele quer, querido. Até o Paulo Ricardo, que é uma autoridade no meio dos católicos, ele zomba muito dos crentes, né? Que, assim, de forma jocosa mesmo, né? Que se não fosse a Igreja Católica, quem que teria guardado da Bíblia? Qualquer pessoa teria guardado da Bíblia. 2000 anos enterrado nos escritos que corroboram com a palavra de Deus, que confirmam que esta palavra é a palavra de Deus de fato, amém? Então Deus usa o que Ele quer. Ele quis usar a Igreja Católica, então usou. Deus usou Ciro, lá em Isaías capítulo 43, Ciro não existia ainda. Deus falou assim: eu vou levantar Ciro para libertar o meu povo da prisão. E Deus levantou aquele homem antes dele ser Ciro, amém? Então Deus usa quem Ele quer, mas esse padre ele é muito engraçado, ele faz as pessoas rirem, né? Mas assim, uma risada meio maldosa, né? Depois você assiste, não assiste nada não, tá bom? Mas nós não devemos, amado, fazer pouco caso da fé de ninguém. Cada um tem a sua fé e tem que ser respeitado, amém? Se eu quisesse ser católico, eu teria permanecido lá. Deus me trouxe para cá. Mas tem gente que ele é evangélico e ele volta para a igreja católica. Conheço alguns. Eu fui lá na casa de uma mulher e eu perguntei para ela: a irmã é de que igreja? Ela falou: eu era evangélica, mas eu retornei para a católica. Não tem nada de errado com isso, amém? Então a pessoa serve a Deus onde ele se sente bem, que Deus tem um propósito na vida dele, amém? Então quando falarmos da religião dos outros, vamos falar com respeito, né? Nada desabona a religião dos outros. E no último dia nós vamos ver quem que está certo e quem que está errado. Tomara que muitos estivessem certos e poucos estivessem errados, amém? E nosso tema hoje é essa carta de Tiatira, essa carta que também quem é estudioso diz que é o período das trevas, em que a Bíblia ficou restrita a um grupo pequeno de pessoas e o mundo caiu em trevas, porque ninguém tinha a Bíblia. Em 1523, Martinho Lutero ele vai e traduz a Bíblia para o alemão, e aí se tornou popular a Bíblia de lá para cá, mas até lá ninguém tinha a Bíblia, só pouquíssimas pessoas tinham, né? E nosso tema hoje é: preserve o que Deus te confiou e não tolere Jezabel, amém? Você, como pessoa de Deus, você não pode tolerar algumas coisas. Aliás, muitas coisas você vai ter que não tolerar. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é um pai, que é uma mãe, você que é uma pessoa que tem Jesus, tem coisas que você não pode tolerar de jeito nenhum. E esse líder, ele tolerou uma profetisa falsa chamada, que Jesus chama de Jezabel. O nome dela não era esse. Jesus falou esse nome para que ela, porque houve também uma falsa profeta também chamada de Jezabel, lá no tempo de Elias. Vocês lembram que ela mandou matar os profetas do Senhor? Mas vamos lá. Nesse tempo de Tiatira, era uma cidade que tinha muito comércio e tinha associação comercial lá também. Eram chamadas de guildas, né? As associações. Quem mexia com cerâmica tinha a associação dele, quem vendia imagens tinha a associação dele, e tinha aqueles grupos de comerciantes. E o crente tinha que trabalhar em um desses grupos. Mas quando ele chegava lá para trabalhar,
Cada grupo de associação tinha um patrono, uma divindade, um deus. Apolo, Eros, o imperador romano, tinha uma divindade. E toda empresa fazia o culto àquela entidade, pedindo a bênção para os negócios. E o cristão não participava e nem comia daquilo que era oferecido, aquelas comidas aos ídolos. Ou seja, era fácil descobrir quem era de Jesus ou quem não era. Não participou dos eventos, não comeu carne sacrificada, você é cristão. Então ficava fácil para você punir um cristão, dar as contas para ele, matar um crente naquele tempo. Hoje é fácil, mas hoje é fácil servir a Deus. As pessoas vêm à igreja e acham que isso já é servir a Deus. Isso não é servir a Deus ainda. O servir a Deus é quando a minha primeira igreja, que é a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, eles veem que eu sou uma pessoa de Deus. Que quando eu erro com meu filho, eu peço perdão para ele, mesmo sendo criança. Quando eu erro com minha esposa, eu peço perdão para ela. Tem marido aqui que nunca pediu perdão à mulher e diz que é de Deus, e essa pessoa não é de Deus. Tem mulher que nunca se curvou e pediu perdão para o esposo, já tendo magoado ele tantas vezes, e essa pessoa não é de Deus. Precisamos conhecer a Deus, querido. Aqui na igreja é o reflexo de quem nós somos em nossa casa, mesmo que ninguém me veja do jeito que eu sou em casa, mas não tem como eu esconder quem eu sou, amém? Se eu for hipócrita aqui, a primeira pessoa que me condena é a minha esposa, não é nem o Espírito Santo, é a minha esposa com um olhão desse tamanho em cima de mim. Hipócrita, está falando uma coisa, mas vive outra. Nós não podemos ser desautorizados, mas nós devemos lutar dia e noite para que o nosso testemunho seja um testemunho poderoso em nossa casa, amém? Meu filho levantou esses dias, que às vezes ele acorda assustado com medo, os cachorros latindo lá, na cachorrada lá em casa, que dá até nojo, né? Até o Sansão salvou o cachorro da rua esses dias, né? Ele e a Alice lá. Pensa num bichinho sem vergonha, né? E aí, ele acordou meio zonzão assim, 4 e pouco, né? E já ia direto lá para o meu quarto, mas ele parou e viu que eu estava na sala, orando, de joelho lá. Ele pegou, deu uma charré e voltou, tá tudo bem, meu pai está orando, amém? Eu fiquei feliz quando ele me falou isso, amado. Nós precisamos ser pessoas na nossa casa que tragam paz para quem está dentro de casa e para quem chegar de fora que não tiver, vai ter paz dentro da nossa casa em nome de Jesus. Amém? Cristianismo é isso, querido. Cristianismo é viver aquilo que a Bíblia diz, e não é 2 vezes por semana na igreja não, aqui é um hora e meia muito rápido, passa voando. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. O vizinho está de olho no nosso testemunho. O Sansão nunca escutou minha voz lá gritando com minha esposa, nem a Alice. E eu já escutei a Alice gritando com os cachorros lá, mas com os cachorros, tá? Com o Sansão não, porque o Sansão trabalha o dia inteiro e não fica em casa. Amém? Amém, querido? Glória a Deus pela sua vida, você está aqui. Então, tinha que trabalhar, e quando ele trabalhar, as pessoas descobriam quem era o cristão. Ele estava enrolado de um jeito ou de outro. E Jesus vai e fala com o anjo, com o pastor, com o bispo de Tiatira. E Jesus fala assim: olha, eu percebo que você tem amor, você tem fé, você fez um serviço extraordinário na igreja, você tem perseverança, você enfrentou as lutas e venceu. E você tem feito mais obra agora que quando você começou. Gente, geralmente quando você começa na obra de Deus, você começa numa pilha louca, sabe? Né? E visita aquela, e você vai cansando com o tempo, é expulsar demônio, é jejuar, é levantar de madrugada, você vai ficando velho, né? E vai desacelerando. O pastor de Tiatira não, ele foi acelerando, ele não parou a obra. Só que Jesus veio e falou para ele: eu tenho uma coisa contra ti. Jesus sempre tem algo contra nós, amado. Não que ele nos acuse, mas nós estamos falhando em alguma coisa em nossa vida. Falhamos no amor, na misericórdia, no perdão. Estamos, com quase toda certeza, eu e você estamos falhando em alguma área da nossa vida. E aquele pastor, Jesus veio falar para ele: eu tenho contra ti um negócio. E aí diz: você é tolerante com o erro doutrinário dentro da sua igreja, dentro da igreja de Tiatira. O que aquele homem suportava, tolerava, amados? Quem era? Era uma falsa profetisa que se declarava profeta, chamada por Jesus, né, de Jezabel. Querido, uma pessoa que tem chamado de Deus, ele nunca pode se declarar nada na vida. Quando você é chamado para um cargo na igreja, você é ungido pastor, pastora, líder, não sei o quê, você fica numa ansiedade que o povo reconheça você, mas o povo não reconhece. Se você era o Pedro, ele não chamasse de Pedro até que eles vejam Jesus respaldando que você tem um pastorado. É igual quando você chega no hospital, você chama um doutor de senhor, ele te corrige, né? Doutor Augusto Pedregosa, né? E às vezes é só uma pessoa que fez uma formação em medicina, não é nem doutor ainda. Advogado não é doutor, querido. Engenheiro não é doutor. Igual a irmã veio aqui, ela tem uma graduação em engenharia. Ela pode fazer pós-graduação, mestrado, fazer um doutorado. Aí ela é doutora naquela área.
Mas a nossa vaidade, quando alguém tem um título de advogado, de médico, é doutor, me chame de doutor, né? Eu exijo que me chame de doutor, né? E às vezes o pastor é assim quando ele é consagrado a pastor. Na igreja todo mundo costuma chamar ele de Zé, de Pedro, de Tião, e ninguém chama ele de pastor, até que Deus confirme que ele tem um pastorado sobre os ombros dele. Então ninguém pode se declarar, e ela se declarava. Ninguém falou que ela era uma profeta, Deus não falou que ela era profeta, mas ela se declarava profetisa. Entre a declaração e reconhecimento vai tempo às vezes. Você testemunha diante da igreja que você é uma pessoa de Deus, que você tem uma vida reta, que você dá testemunho. Quando você erra, você reconhece o erro. Quando você magoou alguém, né? Então você, às vezes, vai 2, 3, 5 anos. E eu fiquei uns 3 anos, ninguém me chamava, né? Pouquíssimas pessoas, né? E principalmente quem me conhecia antes, lá na antiga igreja. Tem gente que não me chama até hoje de pastor Fábio. Mas eu não estou nem aí, porque o reconhecimento quem faz da minha vida é Deus, amém? Mas ninguém pode dizer que é alguma coisa. Eu sou profeta. Quem falou que você é profeta? Deus reconheceu que você tem um dom de profecia, então você não é nada, e nem eu também. Mas às vezes, não, se eu for fazer alguma coisa na igreja, eu tenho que fazer porque é o nosso eu, querido, a nossa vaidade, o orgulho do nosso coração que é muito grande. Todo mundo que quer holofotes, amado, ele não tem reconhecimento de Deus, ele se declara, mas ele não tem reconhecimento. Eu digo aqui que se nós tivéssemos uma cortina aqui na frente, e a pregação, o louvor fosse todo feito aqui atrás, pouquíssimas pessoas iam querer pregar ou cantar louvores para o Senhor. Muitos de nós, nossa vaidade, nós queremos uma plateia. Há uns 3 anos atrás, eu entrei em contato com um profeta lá do Espírito Santo, um homem muito usado por Deus, né? E eu gosto do jeito dele, muito simples e humilde, e eu fiz contato com ele. Eu ia fazer uma festa de aniversário da igreja, eu queria trazer ele, falei, né? E me viu, né? Falei, o que o senhor precisa para a gente trazer o senhor aqui em São Miguel? A distância de quantos quilômetros que era para o aeroporto, né? Quanto tempo que ele ia ter que andar de carro e não de avião, de Cacoal até aqui, né? Quantos membros que tinha da igreja, quantas pessoas que eu conseguiria juntar por evento, né? E falou assim, eu vou falar para a minha secretária para fazer contato com você sobre qual vai ser a oferta que eu vou requerer de vocês. Quando eu falei o número de membros, que éramos 80 naquele tempo, 70, 80, ele desanimou, porque é acostumado a pregar para muita gente. Então, entre declaração, reconhecimento, às vezes leva tempo. Querido, nós precisamos compreender que profetizar é uma coisa e ser profeta é outra. Profeta é um dom ministerial, e profetizar, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode abrir a boca, ou vez ou outra, e Deus usar ele na profecia. E nós confundimos muito, a pessoa diz assim, diz, o Senhor é profeta. Não, às vezes ele está sendo usado no dom de profecia. Isso, onde está isso na Bíblia, pastor? Atos capítulo 21, versículo 9 e 10. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, mas no versículo 10 chegou um profeta de verdade chamado Ágabo. Ou seja, profetizar é um mover do Espírito, né? Mas a profecia é um dom ministerial. As filhas profetizavam, mas o profeta verdadeiro era Ágabo. Amém? Então nem todo mundo que profetiza é um profeta. Você, como uma pessoa de Deus, Deus usa você para falar algo da vida de alguém, para liberar uma palavra da vida de alguém. Deus pode usar. Isso não quer dizer que você é um profeta. Amém? E naquela igreja tinha uma falsa profeta, uma falsa profetisa dentro da igreja, corrompendo e desviando os irmãos da igreja. E ainda, nos dias de hoje, é um argumento muito usado por Satanás ter um profeta na igreja. Não que não seja bíblico, amado, mas é algo perigoso. Por que, pastor? As pessoas têm tanta fixação pela profecia, pelo profeta, pelo menos que as pessoas vão no centro, porque lá manifesta uma entidade, a entidade fala com a voz do parente que morreu, e a pessoa fica impactada. É sobrenatural o negócio, é extraordinário você ouvir alguém falando no tom da voz da vovó, que você não escuta a vovó há 30 anos que ela morreu. Filhinha, você lembra que a vovó deu a bonequinha para você, o vestidinho amarelinho, com laço na cabeça, fala, tem um jeitinho que eu vou fazer, vovó! E o capeta tá, vovó besta meu, né? Faz isso. Mas por que o dom da profecia é tão, as pessoas, assim, né? Assim diz o Senhor, a pessoa já regalou nesse tamanho, começa a achar, né? Porque é algo espetacular. Mas existe um dom que é espetacular e sobrenatural também, todo mundo rejeita, que é quando Deus fala ao teu coração, quando o Espírito Santo fala com você. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, não pelo profeta que é de Deus ou que se considera de Deus. É sobrenatural você escutar Deus aqui dentro de você, querido. Igual Deus usar alguém para falar com você de forma verdadeira, amém? Mas você precisa aprender a escutar a voz de Deus.
uma voz suave, uma voz insistente, uma voz que quer te convencer. Amado, quando Deus quer falar comigo, eu não consigo esquecer daquilo que Deus mandou fazer. Deus fala uma coisa para mim, e eu lembro 3, 4, 5 vezes durante o dia. Toda vez que eu ajoelho para orar, vem aquele pensamento ao meu coração. Você já fez? Enquanto eu não faço, eu não consigo usufruir daquela paz que Deus tem para a minha vida. É uma voz maravilhosa, mas quase ninguém escuta, porque nós queremos ouvir algo sobrenatural, extraordinário, algo que arregala os olhos. Deus está falando conosco, nós não estamos escutando muitas vezes. Quem tem ouvido por dentro, escute o que o Espírito diz às igrejas, amém? E devemos vigiar a questão de profetiza. Eu tenho cuidado, amado, eu respeito, porque é um dom bíblico, está na Bíblia, então não tem como dizer que não tem. Deus usa homens e mulheres, Deus usa crianças, Deus usa uma mula, Deus usa eu, Deus usa você, aleluia. A mula não é melhor do que nós, amém? Amém? Quem que se considera pior do que a mula aqui? Erga a mão, por favor. Ninguém, né? Então Deus usa a tua vida, é só você abrir o coração. Mas isso é perigoso. Pastor Josué Brandão, um pastor lá da Bahia, ele diz que uma vez ele já pregou na Bahia inteira, tem centenas de municípios, ele foi em todos os municípios pregar. Ele é da Assembleia de Deus. E ele chegou na cidade pregando e pregou na igreja, e no final do culto, alguém disse: pastor, tinha uma irmã na igreja, não sei se era diaconisa, líder de oração. A irmã era uma bênção, pastor, usada por Deus em profecia, em revelação, em dons espirituais, maravilhosa mulher. A mulher entrou numa depressão profunda, pastor, e agora, Deus sabe, está jogada no canto, não quer ajuda, quer ficar no canto dela. Que desespero, pastor. Falou: eu queria conhecer essa irmã. Tu me leva lá, homem, né? Baiano, você sabe, fala bem invocado, né? E levar na casa lá da mulher. Chegou lá, começou a conversar com a mulher, e Deus mostrou para o pastor, e o pastor confrontou ela. Sabe o que aconteceu? Era o sonho dela de ser usada por Deus em milagres e curas, em sinais e prodígios. Buscava, orava, jejuava, subia no monte, descia no monte, fazia campanha, e Deus não dava um dom para ela. Um dia apareceu o Senhor e falou assim: eu te dou tudo isso que você está pedindo, se você entregar a sua vida para mim, eu te uso. E ela entregou a vida para aquele ser que era Satanás, e o Satanás começou a usar ela, curar, profetizar, libertar pessoas. Pastor, pessoas de Satanás faz? Claro que faz. Jesus diz que nos últimos dias vai chegar um grupo e vai dizer: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos cura em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então isso não é um sinal que alguém seja de Deus, expulsar demônio ou fazer cura, não. E o bicho começou a usar ela para tudo aquilo. Mas chega um dia que a fatura chega, e aí o bicho cobra. E ela entrou em depressão, pensava em morte o tempo inteiro, e aquele pastor foi lá, chamou a atenção dela, confrontou ela, e ela se arrependeu, entregou a vida de volta para Jesus, e ela foi assim liberta daquele demônio. É algo interessante, amado. Você deve buscar os dons de Deus, amém? E ter paciência, que talvez Deus não quer usar você em cura, Deus quer usar você para você ser uma pessoa próspera, para mandar pessoas para as missões, amém? Não, mas eu quero que o Senhor me use, eu quero ser usado naquilo que Deus quer me usar, querido. Não é eu que digo a Deus no que Ele vai me usar, amém? Tem gente que tem que ter humildade de coração, nós somos servos. Como que eu vou dizer para Deus: o Senhor me usa para ressuscitar a pessoa, ou eu não quero ser usado por mais nada nessa vida? Não, Deus é soberano, sim ou não? O Tim Biviri, que é um pastor americano, ele ficou 2 anos orando a Deus: Deus, eu quero ser usado para curar, para libertar pessoas, Deus me usa, 2 anos, e Deus não usava ele. Um dia diz ele que Deus disse para ele: Tim, se você for íntimo meu, você não vai nem precisar pedir ser usado por mim. Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, os quais Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Se eu for íntimo de Deus, eu vou ter temor de Deus, e tudo que Deus tem que fazer através da minha vida, Ele vai fazer, querido, amém? Então, em vez de buscar dons, busque intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você já escutou a voz de Deus? Você sabe o que é ficar na presença de Deus 2, 3 horas? O irmão está lutando para ficar 1 hora. Eu nunca tinha ficado 8 horas seguidas. Quase cheguei lá, passei na trave. Mas eu vou chegar ainda em nome de Jesus, querido, amém? Pastor, é porque o senhor tem tempo, né? Pois é, mas quando eu tinha minha empresa, que eu trabalhava 12 horas por dia, eu também ficava as minhas 2, 3 horas na presença de Deus. Querido, vamos parar de desculpa, porque quando você está de férias, você não ora, você não busca, você não jejum, você não faz nada para Deus. Muitos de nós não fazemos, e é porque nós não temos tempo, não, é porque nós não temos aquela decisão de ter uma experiência com Deus, amém? Outra pessoa também que diz que teve uma experiência dentro da igreja,
pessoas com dom de profecia, foi o Hernani Santos, um doidão que eu coloco às vezes no grupo da igreja lá. Ele foi convidado para pregar lá no Nordeste. Ele era jovem ainda, estava noivo, ia casar, era um pastor bem jovem. Tem umas igrejas doidas que unge pastor solteiro, e eu jamais faria uma coisa dessa. E ele é muito usado por Deus para expulsar demônio. Ele não sabia pregar, ele era gago, mas expulsava demônio que abria a boca e os bichos caíam no chão. E ele foi convidado para pregar em uma igreja, tudo bem, Ingrid? Com 2.000 membros. Ele chegou lá para pregar, começou a pregar e levantou-se o profeta-chefe da igreja, no meio da igreja, começou a confrontar ele. Assim diz o Senhor: tu estás na carne, você não está com dignidade para estar nesse altar aí não. Começou a confrontar ele. E disse que o pastor da igreja é uma pessoa muito simples e já estava vindo para tomar o microfone na mão dele. Que tem pastor assim, que quando se levanta alguém na igreja, já fica atento o que Deus vai mandar fazer através daquela pessoa, E falou: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, E o profeta no meio da igreja, confrontando ele. E diz que quando o pastor veio para pegar o microfone dele, antes de entregar o microfone, ele disse: que o Senhor te repreenda! E o profeta caiu endemoniado no chão, e disse que arrancava aqueles bancos parafusados no chão, aqueles bancos de pé parafusados no chão, e jogava banco, e nego esparramando igual formiga, igual barata na sala quando se acende a luz. Diz que tinha 300 intercessores, o profeta, 300, daqueles 300, 70% estavam tudo com o mesmo demônio que aquele chefe, aquele profeta tinha. Toma cuidado com quem bota a mão na tua cabeça, amém, querido? Amém? E isso aqui, se a pessoa tiver demônio, passa para o outro também, amém? Toma cuidado, eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça, eu tenho que conhecer a pessoa. Com tanta luta na vida, ainda chega um encapetado para botar a mão na minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus. E aí diz que aquele anjo, aquele pastor, ele tolerou Jezabel. Ela ensinava coisas contrárias à palavra de Deus. Para convencer alguém para subir aqui, a pessoa tem que demonstrar que tem conhecimento, porque senão o pastor não deixa subir. A pessoa tinha conhecimento teológico, filosófico, escatológico, doutrinário, histórico. A pessoa tinha conhecimento. E aí foi dada a oportunidade para pregar. Mas das pregações ela começou a desviar a verdadeira mensagem da palavra de Deus, começou a introduzir as heresias dela. E como que ela conseguiu fazer isso, pastor? Com sedução. Lá em Apocalipse 12:9 diz que o diabo é o sedutor. O que é um sedutor, querido? Quando você estava namorando com a sua esposa, você falava palavras bonitas, né, Sérgio? Ô, bijuzinho, queridinha, Ô, minha cocadinha, Falava palavras agradáveis. Você nunca vai ver um cara que seduz e fala assim: ô, mulher magrela das canelas finas, ô, trem gordo, Nunca. Vai dizer: minha princesa, você é linda, hein? Meu Deus do céu, quando você nasceu, a lua se escondeu e o sol ficou com vergonha de tanta beleza que você irradiou, hein? Tem umas mulheres bem... É esse, Aí ela vai no outro dia lá, ele decorou de algum lugar lá aquele negócio, Então quem quer seduzir, fala palavras agradáveis aos ouvidos. E mulher é um bichinho, quando eu digo bichinho, é com carinho, tá, gente? Muito ingênuo. Meia dúzia de palavras bonitas já está convencendo a mulher que o cara é o ser mais perfeito do mundo. E, e tem que ficar atenta, tá, minha filha? Você que é solteira, fica atenta. Está escutando o elogio, mas olha pro dedão do cara lá e fica olhando. Ou ripadas, no pé, E quem seduz fala palavras que vai de encontro ao coração da pessoa. Hoje nós temos os ensinos antropocêntricos, em que o homem é o centro de tudo. A pregação tem que ser para o homem, a pregação tem que ser para agradar você, a pregação tem que ser para automotivar você, a pregação tem que ser para que você se sinta bem na igreja. Esse é o ensino antropocêntrico que Jezabel fazia dentro da igreja. O cristocêntrico muitas vezes vai bater na minha cara: pastor Fábio, tenha mais cuidado com a sua família, pastor Fábio, sempre vai falar comigo, sabe? E eu digo para você, se algum dia você saiu chateado dessa igreja, saia com você, não comigo. Eu continuo sendo eu continuo orando todos os dias, eu continuo lendo a Bíblia todos os dias, eu vou continuar fazendo isso todos os dias, até que Jesus venha ou eu parta para estar com Jesus. Eu não vou mudar. Mas eu chateei, então fico chateado com você, porque provavelmente alguma coisa na sua vida está errada. Alguma coisa, o seu orgulho, a vaidade, a presunção, a prepotência, o pecado, algo está errado, porque eu não fico aqui inventando carapuça para ninguém, querido. Eu falo o que está na palavra. Se ofendeu, então se ofenda contigo mesmo. Fala: Deus, aquilo lá me mexeu comigo, me ajuda a vencer isso aqui, amém? Fofoqueiro do inferno, a pessoa, é só parar de fazer fofoca e pedir perdão a Deus e resolve a vida, amém?
Então eu não me importo com quem sai chateado comigo, querido. Nunca vou estar de alguém, ô fulano, você não, nunca você vai ver isso. Eu tenho dignidade, eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou para fazer. Não chamei para agradar você, eu chamei para ajudar você a ir para o céu junto comigo e Jesus na nossa frente, amém? Amém? Mas o ensino de Jezabel, ele era antropocêntrico, era a pessoa que era o centro do mundo e de todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz que o Espírito afirma expressamente, nos últimos dias, os de hoje, muitos apostatarão da fé, negarão a fé em Jesus por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Gente, como que as pessoas gostam de ensinos enganadores e de demônios? É incrível. O ensino principal da Bíblia, qual que é o principal, né? Cristo falou assim, qual que é o mandamento principal? Lembra? Amar a Deus, não acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o outro? Amar o próximo como a si mesmo. Paulo vem lá em Romanos 13, quem ama o próximo cumpre a lei. Então, se eu amar você, eu consigo amar a Deus, amém? Se eu amo você que vê, se eu amo você que vejo com suas dificuldades, seus defeitos, você a mim também, eu consigo amar a Deus a quem não vejo, amém? Mas aquela mulher, ela tinha todo um ensino que corrompeu o ensino da verdadeira palavra. E qual que é a consequência dos ensinos errados, pastor? Era a prática da prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Prostituição e ídolos, idolatria sempre vão andar juntos. Onde tem ídolo, tem prostituição, querido. Igreja em que o pastor, que o apóstolo, que o profeta é um ídolo, vai ter queda e pessoas vão cometer prostituição, adultério, fornicação, vai ter escândalo sexual. Toda igreja que o pastor, a pastora, o líder de louvor, alguém é o ídolo da igreja, vai ter problema aquela igreja. Todo lugar que se idolatra pessoas vai ter problema de prostituição também. Amém? E isso não quer dizer que você não deva respeitar, que tem gente que não respeita o pastor, né? O pastor tem idade para ser pai dele, tem barba branca, né? Já é avô, mas a pessoa não respeita, porque nunca respeitou o pai. Como que vai respeitar o pastor, sendo que nunca respeitou o próprio pai, que é sangue e sangue da pessoa, né? Isso a psicologia chama de transferência. Toda pessoa que tem problema com o professor, com professora, com pastor, com padre, com líder na empresa, com encarregado, é porque ele tem problema com o pai e com a mãe em casa. Então ele transfere isso para aquela pessoa lá fora. As consequências dos ensinos errados, é isso que eu falei para você, prostituição e o que era isso? Ela dizia assim, não tem nada a ver você ir lá nas festas, não tem nada a ver, é festividade, todo mundo vai lá, você é de Jesus, né? Nada pode mudar isso, então vai lá. E a pessoa ia, o cristão, e começava a se corromper com as festas aos ídolos e às divindades. Tem muito pai crente, porque ele talvez não seja cristão ainda, que o filho está lá com Halloween, com festa do Dia das Bruxas, ele não está nem, ele está até comprando coisas para a criança. Querido, nós devemos ficar atentos. O meu filho queria dançar quadrilha na festa de junho, de julina. Eu falei, meu filho, nós respeitamos a cultura dos outros, mas não é nossa. Nós não fazemos parte disso. E expliquei para ele o porquê. Eu já dancei quadrilha depois de adulto, né? Com 17, 18 anos. Mas meu filho falou assim, você tem a oportunidade de não precisar fazer isso. Nós devemos ensinar essas coisas, querido. Amém? Tem gente que, quando vem o amado artista aqui, para não falar o nome do cabra, né? A pessoa vai lá e chora numa sofrência, né? Gente do céu, é vergonha para o povo de Deus. É sério. Se eu precisar ir lá para o amado artista, para não falar o nome dele, e o cara está cantando sofrência pura, corno puro, chifre puro, né? Eu estou lá, aí ele vai cantar a princesa agora. Se cantar a princesa, eu choro, né? Você pensa que é só antigamente que tinha essas coisas? Tem hoje também, querido. Eu, quando ia para a zona, eu falava assim, de umas 3 lá dele, coloca essa aí, é minha agora. Aí a cervejona comia solto, né? Mas isso aí, há 30 e tantos anos atrás, eu era um jovenzinho, né? Ia com os colegas fim de semana para a zona e torrava tudo lá, né? Graças a Deus, Deus me libertou disso. Mas agora o crente, amado, o cristão, o evangélico, o filho de Deus, né? Aí é tão bom, sabe o quê? Porque eles fazem as filmagens lá e só filmam só os crentes, entendeu? Aí no outro dia tá lá nos peixes da cidade lá, né? Eu conheço aquele também, né? Gente do céu, é só Jesus para nos amar tanto, hein?
Tem cristão que precisa de beliscar um pouquinho da bandeja do bicho lá fora ainda. Meu filho falou assim esses dias para mim: pastor não, pai, cerveja tem gosto ruim? Eu falei: tem um gosto péssimo, meu filho. Aí ele ficou assim, eu falei assim: meu filho, nunca queira saber gosto de coisas que fazem mal. Você, para saber que tem totô na fossa, você tem que enfiar a mão lá dentro? Ele: não, pai. Então você não precisa saber, nem imaginar saber se o trem é bom ou ruim, se o pai fala para você que não presta e que foi ruim para o papai, entendeu? Aí ele até brincou assim, disse que eu tinha dado uma patada dele, mas não foi uma patada, né? Foi para fazer ele pensar, amém? Amém? Toda igreja que se idolatra pessoas, a prostituição, adultério, fornicação, impureza, vai bater a porta. Querido, se você é uma pessoa casada, honra o teu cônjuge, não assista pornografia não traga coisas do mundo para dentro do seu casamento não. Você não precisa de muito para ser feliz, para ter prazer no seu casamento. É só você ser humilde e fazer do jeito que Deus ensinou a fazer. Tudo que se traz nunca é suficiente, vai ser sempre trazer mais e mais. E se você é um homem solteiro nessa igreja, uma mulher solteira, guarde-se em nome de Jesus, amém? Amém? E ele tolerou Jezabel, ele tolerou aquela mulher, ele tolerou ensinos contrários à palavra de Deus. E para convencê-lo, ela demonstrava muito conhecimento bíblico, isso eu já falei, né? Mas vamos lá. E quinto, se espera que Deus logo em seguida vai executar aquela profetisa, aquela falsa profeta. Mas não. Deus manifesta o seu atributo de longanimidade. O que é ser longânimo? É ser longo em extremo. É como se a bondade e a misericórdia de Deus esticasse igual uma borracha de silicone que nunca se quebrasse. Amém? Ela não se quebra, mas um dia ela para de esticar. Que parece de Deus ser longânimo e ele passa a ser justo, porque ele é justo juiz. Amém? Segundo Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que até uma mulher igual àquela, uma praga na igreja de Tiatira, se arrependesse. E diz que Deus deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu, ela não quis se arrepender. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus. Ela não quis se arrepender. Tem gente que está tão preso no pecado, ele ama tanto o pecado que ele não quer se arrepender. Mas de Paraná veio um homem chamado Jeová. Você sabe que Jeová é o nome de Deus lá na língua de Jesus, na língua hebraica, né? Iavé, Javé, Jeová. E esse Jeová, ele tinha um problema, muitos problemas, demônios nele, né? E tinha problema com prostituição também. E o pastor ajudando ele, orando e jejuando, né? E ele tinha feito um pacto com Satanás, tinha botado uma presa acho que de cascavel, aqui em cima, abriu aqui em cima da sobrancelha, fez um rasgo, colocou lá dentro e costurou. E quando ele olhava para a mulher, né? A mulher vinha flutuando e caía nos braços dele. Era um pacto que ele fez com os demônios. E a presa estava lá em cima, né? E o pastor não sabia dessa presa. E o pastor orando e jejuando, e o Jeová com problema em todas as áreas que você imaginar. Um dia ele chamou o senhor e disse: pastor, não olhe mais por mim. Por que, meu filho? Eu não quero mais ser liberto desse demônio, não, pastor. Rapaz, o trem é bom demais. Pode ser amanhã o avião que foi. Eu olho para ela, vem cair no meu braço, pastor. Esse demônio é bom demais, né? E o pastor falou tanta porqueira para ele, né? Seu vagabundo, eu morrendo de jejuar, rapaz. E você com essa pilantragem, esse é o demônio, né? E esculhambou ele lá. Que tem gente que ele é folgado, ele quer que outros jejuem por ele, querido, mas não quer jejuar, não. Pastor, você jejua para mim? Não, você não, eu jejuo por mim. Se você quiser jejuar nós dois, nós vamos entrar no jejum. Eu ajudo você, mas por você não. Tem gente folgado, querido, amém? Amém? E aí diz que ela não quis se arrepender da sua prostituição. O pecado se tornou iniquidade. O que é isso? Quando a pessoa peca tanto que não se arrepende mais. João capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo te convence do pecado, justiça e juízo. Quando você peca, vem aquele sentimento, aquela tristeza: meu Deus, eu errei de novo, meu Pai, que tristeza, que angústia. É o Espírito Santo convencendo você que você tem que pedir perdão a Deus. Mas quando a pessoa peca tanto e tanto e tanto, entra no processo de iniquidade, ele não se arrepende mais, ele não sente mais dor. É que Mateus 24:12 diz que é a frieza que se multiplicou. Toda pessoa iníqua, ela é fria com tudo e com todos. Deus traz juízo sobre a falsa profetisa Jezabel. Deus coloca ela de cama, e pode ser que seja enferma, né? Mas ela ficou acamada. Ele a prostra de cama. Mesmo assim, na cama, Deus usa ainda de misericórdia, que senão ele teria matado ela, sim ou não?
na cama lá. Na cama, às vezes as pessoas conhecem a misericórdia de Deus, que tem tanta gente arrogante, presunçosa, que na cama, quando está só o couro e osso, como diz os mais velhos, a pessoa reconhece que sem Deus ele não é ninguém, que Deus é tudo, amém? O Kenneth Hagin, ele conta uma história, dizer que tinha um jovem, um homem novo ainda, menos de 40 anos, de Deus, e ele se envolveu com outra mulher, se apaixonou por outra mulher, ele largou a esposa e os filhos, e foi viver com essa mulher. Não quis conselho de ninguém, porque tem pessoa que quando está com encantamento na cabeça, nem não escuta ninguém. E aí ele foi, e alguns meses depois ele cai da escada e quebra a coluna. Ele ficou aleijado, do pescoço para baixo, não mexia nada. E é claro que amante vaza fora, né? Porque mulher quer a vida, mulher assim né? O cara não pode trabalhar mais para manter. Ela sumiu. E a esposa, a primeira esposa, foi lá e trouxe ele para dentro de casa para cuidar do infeliz. E ele, escutando a palavra de Deus, pediu perdão a Deus, né? E ele tinha que ficar dentro de um gesso, um trem de gesso, imóvel. E um dia ele buscou a Deus e ele sentiu que Deus tinha curado ele. Ele falou para a sobrinha dele: pega a faquinha e encerra esse gesso aqui. Tio, não pode fazer que Jesus me curou. E a menina foi e encerrou aquele gesso, ele conseguiu se mover, rolar da cama, caiu no chão, né? E levantou curado. E foi aquela festa na cidade, Jesus curou o homem, né? Ele voltou para Jesus, restaurou o altar dele, refez o casamento dele, ficou por alguns anos sendo uma pessoa reta. Passados alguns anos, ele voltou às velhas práticas do adultério. Foi algum tempo depois, ele caiu e ficou aleijado de novo. E nesse tempo, o Kenneth Hagin foi chamado para orar por ele. E o pastor foi lá no hospital para poder orar por ele. Estava muito mal. E chegou lá os parentes em volta, e o pastor foi orar por ele, e botou a mão na cabeça dele, para poder orar. Todo mundo com o olho fechado, e vamos orar para Deus curar esse homem, irmãos. E quando o pastor orava, ele sentiu que alguém tirava a mão de cima da cabeça do homem. E ele abriu o olho, não viu ninguém tirando, falou: que falta de respeito, que falta de ideia. E foi orar de novo. Está orando de novo, ele sentiu que alguém tirou a mão. Falou: mas não é possível, quem está fazendo isso? Ele tinha um grupo de pessoas, mas não via ninguém puxando, né? Falou: agora eu vou orar de olho aberto, quero ver quem que é essa pessoa, né? Começou a orar e ele viu um anjo tirando a mão dele de cima da cabeça do aleijado. Ele começou a tremer, falou: meu Deus, o que está acontecendo? E diz ele que o anjo falou para ele, contou toda a história do homem e disse: eu não vou curá-lo de novo. Você ora para que ele seja cheio do Espírito Santo, daqui a 3 dias eu vou levar ele, mas não vou curar ele de novo. E o que ele chegou, orou para ele ser batizado, ele orou em línguas estranhas por 3 dias seguidos, e partiu e foi estar com Jesus. Um homem tinha uns 40 e poucos anos. Era o melhor de Deus, sim ou não, para aquele homem? Não, mas Deus preferiu levá-lo em cima de uma cama, aleijado, do que perdê-lo mais uma vez para Satanás, querido. Que não é por falta de misericórdia, nem de chance que Deus dá para muita gente, as pessoas sempre estão reincidindo no mesmo pecado. E diz que Jesus falou que ia colocar em grande tribulação quem adulterou com ela. A pessoa pensa que é só fazer um negócio com a prostituta lá e que acabou. Não, tem tribulação para a vida da pessoa. Provérbios 6,32 diz que o que adultera com a mulher está fora de si, ou com o homem, né? Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Todo adúltero ou adúltera vai morrer quase sempre na pobreza e ruína total. É uma maldição do inferno quem faz esse tipo de coisa. E Jesus falou que mataria os filhos dela, os discípulos dela, que aprenderam com ela a pecar. Amado, quem aprendeu o ensino errado tem que se livrar dele pela palavra de Deus. Tem igreja que diz que Jesus não é Deus. Deus é só Jeová, que Jesus não é Deus. Outras dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso não é bíblico. Então a pessoa que aprendeu o trem errado tem que se livrar, querido, da misericórdia de Deus. A pessoa tem que se livrar. Eu estive numa igreja há 12 anos que ensinava umas coisas lá que não eram de Deus, né? Uma pequenininha aqui, né? Eles serviam a ceia para criancinha e para pessoas que não estavam casadas. Aí eu não concordo disso. Eu respeitava, né? Mas eu não concordava com aquilo. Para mim estava errado e para mim continua errado, amém? Mas assim, quem aprendeu coisa errada tem que pedir misericórdia de Deus e procurar se desvencilhar daquilo que aprendeu errado, senão vai junto com os erros, né? Junto com os erros, querido. E pior que aqui nesse contexto não é um demônio que estava naquela mulher. Era o ensinamento, a doutrina que estava errada. Demônio você olha e você expulsa, amém? Se é a pessoa de Deus, em nome de Jesus sai e o bicho vai embora. E a doutrina errada, o que você faz? Ou o que a igreja faz? É se arrepender, é pedir perdão a Deus. Qual que é o propósito? O que Deus faria
na igreja de Tiatira, seria testemunho e exemplo para todas as demais igrejas. Deus faria algo naquele lugar que seria exemplo para as demais igrejas, para que não fizesse. O exemplo sempre é para que você não faça. Provérbios chinês diz assim: o sábio aprende com os erros dos outros. Presta atenção para saber em qual nível de sabedoria você está. Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Os sábios, eu vejo Zé errando, né? Tem lá pastor Zé na cidade, fez um trem errado, né? Opa, pastor Zé errou ali, não vou por ali não, ele quebrou a cara, né? Eu sou sábio, eu sou tolo quando eu aprendo com os meus erros. Eu já aprendi mais com os meus erros. Errei, não quero errar mais, né? Mas o idiota, ele não aprende nunca, sempre está errando e sempre vai errar, mas nunca vai aprender. Diz que Deus sonda mentes e corações. Pastor, se Deus sonda mentes e corações, por que Deus não executou aquela mulher? Deixou ela tanto tempo na igreja ensinando errado, para conhecer quem eram os fiéis de Deus e quem não era, amém? Mateus 13, 24 ao 30 fala do joio e do trigo. Jesus fala que alguém plantou boa semente e alguém foi lá de noite enquanto dormiu e jogou uma semente ruim, o joio, cresceram os dois juntos. E fala assim: o senhor quer que corte? Não, você vai arrancar o trigo junto com o joio. Como é que se tira o trigo do meio do joio? Vocês sabem? Alguém sabe aqui? Oi? Quando amadurece, no tempo da colheita, você sabe que galho de arroz, você que já molhou, galho de arroz, que você que já foi do sítio, você sabe que quando ele fica cheio, ele fica assim, não fica? Sim ou não? Aquela coisa mais linda assim lá no brejo, né? O trigo também. E o joio, ele nunca produz nada. Ele sempre está assim, reto para cima, porque não tem nada para pesar e para curvar ele. Toda pessoa que tem fruto, ele se curva, ele é humilde. E toda pessoa que não tem fruto, ele é soberbo, ele é altivo. Ele sempre quer mostrar aquilo que ele não tem. Esse é o joio. Aí Jesus fala assim: deixa vir a colheita. O trigo vai ficar carregado, vai se curvar, e o joio vai continuar reto, ereto, e aí vocês cortam quem não se curva, amém? Amém? Vocês entenderam? Toda pessoa que não tem fruto, ele sempre exige atenção para si, querido, sempre. Olha, Deus dá a cada um segundo as suas obras. No finalzinho disse isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8 diz assim, já estamos terminando, tá? Para você ficar tranquilo. O vencedor, aquele que preserva até o final da vida. Querido, não adianta você ser de Jesus até o penúltimo dia da sua vida e desviar no penúltimo dia. Você tem que ficar até o fim da sua vida, amém? Ao vencedor, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, covardia é pecado que leva para o inferno. Quanto aos covardes, você que não fala de Jesus lá na rua, fica com vergonha, você que não dá testemunho para a sua família, você que não é crente dentro de casa, porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. São as obras que essas pessoas vão receber. Por que o pastor de Tiatira tolerou aquela mulher? Por quê? Aquele homem amava Deus, ele fez coisas extraordinárias na igreja, mas ele não amava Deus de todo o coração. Lucas 10, 27 diz: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, amém? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, não tem espaço para profetiza, para falsidade, para ensino errado, querido, amém? Aquilo que vier, eu vou saber identificar. O Espírito Santo que é em você e em mim, não deixa com que sejamos enganados, amém? Ame o Senhor Jesus de todo o coração e não tolere sedução, não tolere nada que está errado na tua vida, na tua casa. Mas ele chegou com a ideia doida: bem, vamos assistir um filme de sacanagem para dar uma animada, nós estamos meio desanimados. Assim, vai fazer um tratamento, seu infeliz, seu vermento, né? Tem filminho aqui não. Às vezes é a mulher que tem umas ideias doidas, que ele não tolera nada errado, amém? Seja uma pessoa de Deus, é sim, sim, não, não, e o que passa disso vem de quem? Não aceita. Ô, gente, eu sou de Deus e pronto, e acabou. Eu não penso assim, problema é seu que você não pensa assim, né? O problema é seu, mas não eu, mas também não vai ser nosso, porque eu também não vou entrar nesse negócio não. Não tolere. O pastor de Tiatira tolerou Jezabel dentro da igreja, ensinando coisas erradas para o povo de Deus. Querido, ninguém pode se desviar a casa do meu testemunho, não. Em nome de Jesus. Ninguém pode. O pastor já não tem fama nenhuma no mundo, né? Todo pastor é ladrão, todo pastor mexe com a família dos outros. E padre também, tá?
né? Mexeu com criança e roubou, sabe? Então os homens de Deus, quero ser de Deus, não, mas assim, no que depender de mim, de você, nós vamos lutar dia e noite para que as pessoas vejam Jesus em nossa vida. Pode inventar mentira, falar de você o que quiser lá fora, que você é troiola, é boiola, é bichola, né? Mas quero ver provar, quando vem para confrontar você, você tem a presença de Deus na tua vida. Eu sou de Jesus, aleluia, né? Amém? Podem falar, mas provar somente o reconhecimento que Deus colocou na tua vida, que você é morada do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode tirar isso de você, se você é uma pessoa de Deus, amém? Luta para isso, sai dos rolos, dos enroscos, dos negócios errados. Tem crente trambiqueiro, enrolado, amado. Sai do meio desses negócios, sai da roda de fofoca, sai de tudo aquilo que Jezabel te convenceu que você pode ser estando na igreja. Não, eu sou de Jesus, eu sou separado. Um dia eu vou morar com o Senhor, Ele é santo. Santo só vai ver o Senhor quem for santo, amém? Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Você acha que sem santidade você não vai ver o Senhor, querido? Esse é o lema da igreja. É qual? Santidade. Alguns decidiram dar em santidade, talvez outros não. Está em tempo ainda, amém? Vamos voltar-se para o Senhor, querido. O teu parente que não quer nem saber de Jesus, porque ele teve um crente deu prejuízo para ele, você vai mostrar, aquele deu, mas eu sou de Jesus de fato, amém? Deixa acontecer isso, você vai glorificar o nome do Senhor. E toda vez que Jezabel tentar se infiltrar na sua vida, você vai, não, aqui não, por aqui não, porque eu sou de Jesus, eu pertenço ao Senhor. Amém? Você pode cair em pé, por gentileza? Queria fazer uma oração por você, se você puder ficar. Coloca a mão no coração, querido. Tem alguém que está sentindo, antes de colocar a mão no coração, tem alguém que está sentindo dor no nosso meio aqui? Pastor, eu estou sentindo uma dor. Alguém está sentindo dor? Faz assim com a mão alta aqui, assim. Nelson, mais quem? Reginaldo, Cirlei, Silvândia, mais alguém? Lá atrás, lá, ok? Zé Carlos, né? Certo. Mais alguém? Querido, Deus vai tocar nessa dor agora em nome de Jesus. E você vai contar domingo aqui que Deus cura você, amém? Mas não pode fingir não, tá, Zé? Amém? Ai, tem vergonha, não vou lá não, né? Amém? Vamos orar ao Senhor. Então, se você, pastor, eu não estou com dor, mas está com perturbação na mente, está com angústia no coração, manda isso embora agora, em nome de Jesus, você é de Deus, você tem direito de ter a presença de Deus na tua vida, querido, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que disse que está sentindo dor. Meu Deus, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, como igreja, o corpo de Cristo, repreender a dor do corpo dessa pessoa. Dor onde quer que você esteja, seja repreendida pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Repreenda a dor da coluna, da cabeça, em o nome de Jesus Nazaré. Onde estiver doendo, toca agora com o teu poder, Deus. Repreendo esta dor pelo poder do nome de Jesus, pelas chagas de Jesus na cruz. Eu declaro esta dor sendo curada agora, e repreendida, lançada na cruz do Calvário. Seja curada, seja liberta pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Tudo que é contrário à tua vida vai embora agora em nome de Jesus. Pelas chagas e dores do meu Jesus, eu declaro esta dor sendo agora arrancada de ti em nome de Jesus. Cura agora, Senhor, para a glória do teu nome. Que esta dor desapareça, que esse peso na cabeça, que essa dor nas costas saia agora em nome de Jesus. Opressão do inferno, te repreendo em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. Espírito do inferno que bagunça a mente desta pessoa, te repreende, sai, enxuga as almas preciosas, cai por terra, vai embora no nome de Jesus. Tudo que é contrário à tua vida, tudo que traz ansiedade, pastor, eu não consigo dormir direito, pastor, tem que tomar umas bombas, em nome de Jesus, que a bomba caia nesse demônio de ansiedade, de angústia, de preocupação, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa seja liberta de toda ansiedade, inquietação, preocupação, depressão, que saia pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja liberto, curada em nome de Jesus. Se essa pessoa representa alguém da família, Deus alcança essa pessoa lá onde ela está agora, pelo poder do nome de Jesus, e liberta esta pessoa, no nome de Jesus, Pai. Senhor, traz cura agora, Senhor, enche o coração dessa pessoa com a tua presença, de paz, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero repreender o sonho ruim que você tem, eu quero repreender toda a aflição da tua vida, no nome de Jesus, e quero declarar que você vai deitar e vai dormir, porque Deus vai te guardar, vai te abençoar. Você vai dormir à noite, você vai descansar, você vai acordar amanhã disposto, em nome de Jesus. E tudo aquilo que é canseiro, tudo aquilo que suga as suas energias, entidade que te visita na cama, repreenda pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Declaro você curada, espírito do sono, Morfeu, te repreendo em nome de Jesus, em nome de Cristo, Senhor. Eu peço ao Senhor que desate a vida dessa pessoa, vida enroscada na alma, nos sentimentos, na vida conjugal, em nome de Jesus. Desata a vida desta pessoa, Deus, desata a vida financeira desta pessoa,
pessoa, prospera ela para a glória do teu nome. Onde essa pessoa for, que a bênção do Senhor esteja na vida dela e dele, pelo poder do nome de Jesus. Declaro você coberto com o sangue do Cordeiro, que Deus te cure agora, que Ele te liberte agora, que Ele toque em você agora, para a glória do nome dele. Se Jesus é Deus, Ele é Deus, que Ele alcance você agora, arranque você desse lugar em nome de Jesus, e prospere você, abençoe você, e cuide de você, que a tua vida seja um fardo mais leve, que tudo dê certo, que a porta se abra, em nome de Jesus. Gente pesada nesse ambiente, você está repreendido em nome desse peso em cima de você, essa luta para vir na igreja, essa luta para estar na igreja, está repreendido a tua vida em nome de Jesus. Peço ao Senhor que venha a remover de você todos os fardos e pesos das trevas, em nome de Jesus, que a tua vida seja livre, solta, leve, para a glória do eterno Deus, em nome de Jesus. Ser liberto, ser liberta, ser curado, ser curada, ser abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus, para a glória do eterno Deus. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e glórias a Deus. E nós vamos agora cantar um pedacinho de um hino para encerrar o culto, aleluia. O fim de semana de bênção para você, querido irmão. Erga a tua mão para o Senhor. Aleluia. Pode cantar, meu irmão, Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo, meu irmão. Ele não muda. Amém, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Amado, nós vamos orar encerrando.